Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Porque John Textor, acionista majoritário do Glorioso, não ficou preocupado com as notícias que saíram sobre uma suposta não vinda de Arthur Jorge para o Botafogo. Como foi o jogo do Braga contra o Portimonense? E por que Arthur Jorge e não Fábio Matias, que faz um excelente trabalho à frente do Fogão? Perguntas que serão respondidas em mais um conteúdo robusto aqui no canal Fabiano Bandeira. Portanto, se inscreva, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar, que aqui tem análise tática, muita informação, opinião e mais. Galera, vamos passar logo dos 49 mil inscritos, depois vamos chegar à tão sonhada marca dos 50 mil, então vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, falei muito ontem na live, que foi excepcional, mas muita gente não tem tempo ou simplesmente não gosta de assistir um conteúdo por mais de uma hora e meia. Sem problema, aqui a gente também tem vídeo justamente para todo mundo ser beneficiado no canal Fabiano Bandeira. Pois bem, galera, ontem lá em Portugal começou o burburinho. O Braga não vai liberar Arthur Jorge para o Botafogo. O Braga entendia que poderia conseguir tirar o treinador do Arouca, agora o Arouca faz jogo duro e por isso o Braga também faz jogo duro para liberar Arthur Jorge para o Botafogo, só sai pela multa, a multa é de 10 milhões de euros, muita gente começou a ficar com preocupação. O John Textor entrou na live do meu amigo Matheus Medeiros com o meu amigo Bernardo Gentili e disse que estava tudo certo, que havia um acordo assinado entre os clubes. Depois da vitória do Braga fora de casa por 5-3 para cima do Portimonense, o treinador Arthur Jorge, em 2 oportunidades, também falou que estava tudo certo entre os clubes com assinatura e que ele ainda assinaria a parte dele, mas que gostou muito da proposta que recebeu e que muito provavelmente teria feito o último jogo à frente do Braga. Beleza, mas quero trazer para vocês detalhes importantes. O Braga vem muito bem novamente no Campeonato Português, sob o comando do Arthur Jorge. E na temporada passada, o Braga fez a melhor campanha do clube na história do Campeonato Nacional, sob o comando do Arthur Jorge. Ele tem contrato com a equipe portuguesa até 2025, mas já havia um acordo para que o Arthur Jorge saísse do Braga ao fim da temporada de 2024. Por alguns motivos, quem acompanha o Braga no dia a dia pode dizer melhor. O Botafogo apareceu como um presente para o Braga, porque o Glorioso precisa de um treinador e o John Textor paga uma multa, não a multa cheia, mas a parte da multa que faz sentido para o Braga, 2 a 3 milhões de euros, para tirar o treinador um pouco antes do fim da temporada. Lembrando, o Braga e o treinador já tinham decidido pela saída. O Braga não ganharia nada. E aparece o John Textor para pagar parte da multa ao clube português. Ótimo para o Braga. E bom para o Botafogo, que precisa de um treinador. O que aconteceu? Saiu na imprensa portuguesa que o Braga não queria mais negociar com o Botafogo. Mas tem a versão do Textor, tem a versão do treinador, já há um acordo assinado entre as partes. E mesmo que não houvesse, seria inteligente da parte do Braga não liberar pelo que o Botafogo vai pagar? O Braga ficaria com o treinador até o final da temporada e depois ele sairia de graça. No melhor dos mundos, para o Braga não liberando o treinador para o Botafogo, pelo valor acordado, a equipe portuguesa
deixaria de ter o treinador ao fim da temporada de 2024, daqui a 6 ou 7 jogos, e não ganharia nada. Isso no melhor dos mundos. Por quê? Se o Braga não cumpre, o Arthur Jorge pode muito bem falar: então quero permanecer até o fim do contrato. E aí nós temos duas situações. Ou o Braga tem que ficar com um treinador sem querer contar com ele, para não gastar, ou para quebrar o contrato, tem que pagar uma multa ao técnico Arthur Jorge. Então a equipe portuguesa, além de não ganhar nada, ainda corre o risco de ter que pagar ao Arthur Jorge para quebrar o contrato ao fim da temporada de 2024. Será que o Braga vai querer passar por isso só por não conseguir, no momento, tirar o treinador do Arouca? Creio que não. Faz muito sentido para a equipe portuguesa receber o valor que o Botafogo tem a pagar. Tem gente até falando que já foi pago, e liberar o Arthur Jorge imediatamente para o Glorioso. O treinador quer muito vir. Lá em Portugal estão tratando o mercado brasileiro como um mercado atrativo, e ele deixou claro em entrevista, já negociou com o Textor, porque se ainda estivesse em negociação, poderia usar na mídia algumas artimanhas. Mas não, ele falou que gostou do que recebeu e que quer vir. É a vontade do treinador estar aqui. Ontem saiu uma notícia, dando conta no jornal O Jogo de Portugal, de que o treinador Arthur Jorge vai receber 4 vezes mais do que recebe de salário lá no Braga, estando aqui no Botafogo. Sem contar os desafios de estar à frente de um gigante do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, do futebol mundial, numa disputa de Libertadores, na disputa do Brasileirão e também da Copa do Brasil. Então faz muito sentido a vinda do Arthur Jorge e a tranquilidade do John Textor na negociação. Se algo mudar, vai ser uma surpresa realmente muito grande e não vai ser nada inteligente da parte do Braga. Esperamos, então, o Arthur Jorge aqui no glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Meu amigo Daniel Brown informa no canal Brown e Fogo que o treinador é aguardado amanhã aqui no Rio de Janeiro. Então, deverá estar também no estádio Newton Santos, sentindo o calor da galera, estádio lotado para a estreia na fase de grupos da Libertadores. O Botafogo jogará às 19 horas contra o Júnior Barranquilla, ainda sob o comando do Fábio Matias, técnico interino, auxiliar permanente do clube. Se você quiser garantir o seu ingresso no setor sul, tem a oportunidade. O Botafogo conseguiu a liberação do setor sul, então leste inferior já está esgotado, não tem mais ingresso, assim como leste superior e oeste inferior. Faltam 5% dos ingressos no setor norte e também no setor oeste superior A e no setor oeste superior B. Ainda tem ingresso, até o momento da gravação deste vídeo, para o setor sul. Se puder, vá ao estádio Newton Santos. Precisamos apoiar muito a nossa equipe na Libertadores. E ontem, a última partida do Arthur Jorge à frente do Braga foi um recorte de toda a análise que venho trazendo nos últimos dias ao canal Fabiano Bandeira. Um jogo fora de casa contra a Portimonense, vitória por 5-3. O Braga foi a 56 pontos, está a 2 do terceiro colocado Porto, que tem 58. Faltam poucas rodadas e na última, Braga e Porto se enfrentarão em Braga. Mas falando especificamente do jogo de ontem, o Braga começou muito bem, as ações ofensivas são muito interessantes na equipe até ontem treinada por Arthur Jorge. O Braga ontem jogou com ponta Roger Fernandes, de 18 anos, que estreou com 16 no profissional, muito jovem, canhoto, atuando pelo lado direito. No outro lado tinha o Bruma, que também joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, muita velocidade pelos lados do campo, em alguns momentos liberdade para os laterais. Os atacantes também contribuindo muito. Ontem foi uma espécie de 4-4-2 que variava para o 4-2-3-1 e ofensivamente o Braga realmente tira a onda. Muitas variações e 1-0, depois 1-1. Aí o Braga fez 2-1 ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, 3-1, 4-1, 5-1. Várias jogadas com movimentação, passes curtos, transições rápidas, utilização dos lados do campo. Muito do que o Botafogo já faz por aqui. Só que depois do 5-1, o Braga, que até estava marcando bem, afrouxou
e mostrou aquele problema que eu falo sobre o sistema defensivo. Tomou mais 2 gols do Portimonense, o jogo terminou 5-3. Interessante que o Braga está ganhando, toma um gol, bota a bola no chão e tenta atacar novamente. Está ganhando, toma um gol, bota a bola no chão e tenta atacar novamente. A bola sai na lateral, o Braga bate rápido, vai para o jogo, não quer saber, quer atacar, atacar, atacar o tempo inteiro. 62% de posse de bola, mas uma posse de bola sempre com pensamento no gol adversário. Isso é muito legal. Sem ficar de toquinho para o lado. É claro que em alguns momentos a equipe cadencia, mas é raro. O Braga é preparado para atacar. E aqui o Arthur Jorge pode fazer isso muito bem com o nosso Fogão também, mas vai ter que cuidar do sistema defensivo. Ontem na live recebi uma pergunta muito interessante. Se o Arthur Jorge faz muito do que o Fábio Matias já está fazendo aqui, por que não manter o Fábio Matias? Sou fã do trabalho atual do Fábio Matias, creio que ele possa vir a ser um grande treinador. Espero até para que ele fique no Botafogo, para que na sequência, aí daqui a um tempo, seja o treinador. Acho muito difícil, porque o mercado vai observar o Fábio Matias, mas acontece, galera, que o Fábio Matias está passando pelos processos, como até pouco tempo passava também o Arthur Jorge lá fora. Os dois trabalharam muito na formação de atletas, na base. O Arthur Jorge foi interino durante os 5 últimos jogos de um campeonato português, antes da chegada do Carlos Carvalhal ao Braga. Goleou 2 vezes, venceu mais uma, empatou uma e perdeu outra. O time ficou na 3ª posição também naquele ano. Depois o Carvalhal trabalhou por lá e então o Arthur Jorge assumiu como treinador de forma definitiva e fez um excelente trabalho. Então o Arthur Jorge já passou pelo Campeonato Português, tendo que jogar contra Sporting, Porto e Benfica inúmeras vezes. Chegou na 3ª posição, que não é normal para o Braga. Chegou à final da Taça de Portugal, eliminando o Benfica na semifinal, que é um gigante naquele país. Então, ele passou por diferentes situações dentro de um campeonato forte. Foi para a final, perdeu para o Porto, então ele soube vencer. Ele teve que aprender também sendo derrotado e depois foi para a Taça da Liga de Portugal, eliminou na semifinal o Sporting e na final foi campeão em cima do Estoril, que tinha eliminado o Benfica na outra chave. Então ele passou por processos com o Braga, lá em Portugal, e classificou a equipe para a fase de grupos da Champions League. Há poucos meses, o Braga do Arthur Jorge estava jogando contra o Real Madrid. Em Braga, estava jogando contra o Real Madrid. No Santiago Bernabéu, em Madrid, estava jogando contra o Napoli. Em Nápoles, na Itália, estava jogando contra o Napoli. Em Braga, Portugal, estava jogando contra o União Berlim, em Braga e também em Berlim, na Alemanha. Passou por várias situações no principal campeonato do mundo, falando de futebol. Pegou um gigante que é o Real Madrid. Ele passou por vários processos. Ele está mais experimentado. Pode fazer a diferença numa reta definitiva. O Fábio Matias poderia surpreender? Claro. Mas o Arthur hoje está mais preparado. E além do que o Fábio Matias vem fazendo no Botafogo, que é um grande trabalho, e ofensivamente o time funciona com transições rápidas, mas também com tabelas, com movimentação, com utilização dos lados do campo, muitas vezes dentro do mesmo jogo. Além disso, que o Arthur Jorge já faz, o treinador português poderá implementar também o toque de bola com mais qualidade no campo ofensivo. Eu reclamaria muito se o Fábio Matias fosse efetivado? Não, mas hoje penso que o Arthur Jorge é uma ideia muito boa do Botafogo para a sequência de 2024 e torço para que dê certo desde o início, que ele consiga implementar um modelo bacana de futebol para o nosso glorioso. Não sou o dono da razão, infelizmente pode dar errado, eu espero que não, e é como eu falo, tudo é aposta. Se o Fábio Matias perdesse um jogo, empatasse outro na Libertadores, começasse uma pressão externa muito grande, chamando ele de estagiário, porque já aconteceu, não com ele, e o Textor também não convicto da permanência, podendo tirar e quebrar mais um trabalho no meio. Então chega o Arthur Jorge com muita moral no Botafogo, com respaldo do acionista majoritário do clube, com entendimento, conhecimento, tendo que melhorar alguns aspectos dentro do próprio trabalho, mas por mais que o sistema defensivo dele tenha problema,
no Braga, o sistema ofensivo geralmente compensa, e compensa muito bem. Fabinho tomou 3 gols, ele fez 5. Será que vamos viver grandes emoções? Eu acredito no trabalho, espero que dê certo, mas vamos jogo a jogo. Amanhã tem Libertadores, ainda sob o comando do excelente Fábio Matias. Estamos juntos, saudações alvinegras. A qualquer momento eu volto. Aquele abraço. Valeu, fui!